Olá, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa última aula da quinta Escola de Inverno do GEPAD, que tem como parceiros aí o Instituto Fome Zero e o Instituto Comida do Amanhã. Hoje, nessa última aula, o tema é Políticas Alimentares e Capacidades Estatais. Quem vai trazer essa discussão para a gente é a professora Kátia Grisa, da URGS, e a professora Adriana Aranha, do Instituto Fome Zero. Bom, a professora Kátia Grisa é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em desenvolvimento rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, doutora em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com doutorado sanduíche no Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, CIRARD, em Montpellier, na França, professora pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua nos programas de pós-graduação em desenvolvimento rural e também no programa de pós-graduação em dinâmicas regionais e desenvolvimento. É uma das coordenadoras da Rede de Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural na América Latina e Caribe, foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, fez parte da diretoria da Rede de Estudos Rurais e foi conselheira do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, no Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul. Possui experiência nas áreas de ciências sociais, sociologia e política, e desenvolve suas pesquisas com foco em políticas públicas para a agricultura familiar, políticas alimentares, desenvolvimento rural e segurança alimentar. Professora Kátia Grisa, que recentemente orientou duas teses de doutorados que, inclusive, foram premiadas pela SOBER e pela CAPES. Professora Adriana Aranha é doutora em é doutora em Administração Pública, Transformação do Estado e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, com estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. É mestre em Administração Pública, com graduação em Serviço Social. Participou da criação e estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte. Foi responsável pela formulação e implementação do primeiro restaurante popular brasileiro. Em 2004, compôs a equipe responsável pela criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Atuou como assessor especial do Fome Zero e como chefe de gabinete do ministro. Coordenou o grupo interministerial do Fome Zero, que deu origem à Câmara Interministerial de Segurança Alimentar. Contribuiu para a elaboração e aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, e atualmente é professora convidada do Centro de Estudos das Metrópoles, da USP, e é membro do Instituto Fome Zero e assessor especial do Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, temos aí uma dupla peso pesado para a aula de hoje, não? Bom, eu gostaria de explicar rapidamente, resumidamente, relembrar as senhoras da dinâmica das nossas aulas. Será 25 minutos para cada uma. Quando faltar 5 minutos, eu interrompo rapidamente para avisá-las. Essa aula, como todas as outras, é dividida em 3 momentos. Uma primeira apresentação que a professora Adriana irá fazer, em sequência a professora Kátia, e no terceiro momento está destinado para o debate, com um bloco de perguntas, ok? Então, é uma honra poder mediar essa mesa com duas mulheres tão potentes. E, professora Adriana, à vontade, a palavra é sua. Olá, Cris. Tá boa? Obrigada pela apresentação. Potente é esse grupo aqui tão grande de pessoas assim tão capazes que estão construindo, né, essas políticas no Brasil, estudando essas políticas também. Queria inicialmente agradecer a Kátia, a Grisa pelo convite. A gente tem trabalhos juntos e para mim é muito bom estar com vocês aqui agora. Eu vou estar falando, né, gente, sobre políticas alimentares e capacidades estatais. Então, eu fiz, você pode ir passando, eu fiz uma proposta, né, de trabalhar com vocês
Espera aí que tá uma pessoa aqui. Ó. Com vocês um, dois, três, quatro, cinco eixos, tá? Primeiro, eu vou falar sobre políticas alimentares no Brasil, depois sistemas alimentares sustentáveis justos, inclusive para a gente colocar quais seriam os eixos norteadores para programas alimentares, para depois a gente entrar no tema da capacidade estatal e eu colocar alguns desafios, alguma coisa para a gente estar enfrentando, né? Alguns desafios a serem enfrentados. Pode passar. Olha, gente, a gente pensa que as políticas de alimentação se iniciaram agora, mas não, né? Nós temos aí, desde o Brasil colonial, históricos, né? Um histórico de políticas de alimentação, desde quando a gente tinha nas câmaras municipais, nós tínhamos funcionários eleitos, que eram chamados amodacê, que eles eram uma espécie de, seria como se fosse a forma de aferir os pesos e medidas, como se fossem as primeiras fiscalizações que a gente teve no campo do abastecimento. Tivemos também nesse período o incentivo à produção de gêneros alimentícios, né? Muito em função da produção de mandioca, porque era proibida em determinadas, na produção de cana-de-açúcar, então nós tínhamos problemas de abastecimento, então para liberar a questão de produção de gengibre, de anis, tinha que ser destinado uma área para também produzir mandioca. Então, quer dizer, já tinha uma intervenção do Estado nessa área, né? Mesmo que muito limitada. Nós tivemos também experiência de armazenagem, né, para a construção de celeiros, tulhas, que era também para estocar produtos. Pode passar. No Brasil imperial, nós tivemos assim, duas experiências que valia a pena a gente dar uma analisada. Primeiro, é a liberação, né, de fornecimento de carne verde, então, muito foi estimulada em matadouro, as chamadas tulhas, né? Não é tulhas, não, gente, talhos, eu confundi, eu falei errado. Talhos, né, que seriam os açougues, né, públicos, para a venda de carne. E também nós tivemos aí, com o nascimento da medicina social, a junta de higiene pública, que já pegava a questão da qualidade do alimento, que tinha alimento estragado nesse período, né? Como sempre tem, a gente trabalha com alimento, a gente sabe o perigo disso. Então, com o nascimento da medicina social, isso já começou a ser colocado. Logo depois, pode passar, nós tivemos, na República Velha, aí a gente já pode começar a falar que a questão das políticas de alimentação mais voltadas para a alimentação mesmo, começou a surgir, né? Desde a República Velha, com a primeira agência estatal, que é o Comissariado de Alimentação Pública, né? Aí agora é muito interessante que ele iniciou, mas ao mesmo tempo ele acabou, né? Ele sofreu pressão dos comerciantes e dos produtores, porque achavam que o Estado não deveria intervir. Então, eu estou colocando esses exemplos para você saber que essas disputas entre o Estado intervém ou não intervém na área de alimentação, muito baseado na questão do comércio e da produção, sempre foi a tônica dessas políticas. E em 1920 foi substituído, né, esse comissariado pela Superintendência de Abastecimento. E depois, a área de fiscalização de alimentos ele começa a surgir e muito substituindo aquela lógica de proteção do consumidor em relação ao alimento saudável. Era muito mais no sentido de estar pegando a fiscalização para a questão de venda do alimento. Então, pensando no alimento para a exportação, para a questão comercial externa, tá? Não para a qualidade. Do alimento para a população. E é muito interessante ver que essa questão da fiscalização e do abastecimento sempre tiveram essa questão, né, de o Estado intervir ou não intervir. E aí, gente, eu vou passar para vocês, pode passar? Isso aqui não dá para ler, eu vou deixar esse material todo com vocês, tá? Para distribuir para vocês, e depois tem a bibliografia que dá para vocês pegar, mas isso aqui é só para a gente ter uma noção de que as políticas de alimentação, elas surgiram em várias áreas diferentes. Elas surgem na área da assistência social, quando a gente começa, por exemplo, com o SAPS, que foi o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que foi os primeiros restaurantes populares vinculados a
a corporações, né, a corporações previdenciárias, né, vinculadas, e o surgimento, o salário mínimo, que foi extremamente importante, porque colocou a questão da ração essencial, né? Então, vários programas foram surgindo nessas áreas, tá? Da segurança alimentar. E eles foram intercalados e surgiram ao mesmo tempo o mesmo programa surgido numa área, a gente vê hoje como ele foi importante, e ele é importante para a construção das políticas de alimentação, mesmo que ele tenha surgido em outras áreas. Então, um exemplo disso é que a gente, na década de 50, por exemplo, Josué de Castro, né, um grande referência para nós, ele foi deputado e ele fez um projeto de lei criando a transferência de renda. Né, que depois foi engavetado. Então, quer dizer, esse processo de transferência de renda já vinha desde a década de 50 no Brasil. Aí nós tivemos programas que vieram até os dias de hoje, como o programa de alimentação escolar, e essa segunda coluna de cá, a gente já pega, pós a Constituição de 88, gente, que vários programas começaram a se estabelecer. Mas o que fica dessa história? Primeiro, né, que a gente tem programas que são descontinuados, né, nós temos instituições que surgem e acabam, né? Isso tudo impacta em relação a capacidades estatais. Né? Nós temos uma dispersão de recursos, temos também setores muito diferenciados atuando na mesma área. Pode passar. Volta, voltamos. Depois, pode ir. E aí, não, tá bom, pode deixar aí, tá? Tá bom. Aí eu vou colocar o seguinte: nós estamos construindo políticas, né, alimentares, mas para quê? Né, para onde? Então, a gente desenvolve aqui uma ideia, né, da construção de de sistemas alimentares sustentáveis, justos e inclusivos. E aí, gente, sistemas alimentares são diversos, nós temos vários, né, e eles vão se interlaçando, e com características próprias, né? Então, nós temos sistemas todo relacionado à própria questão da alimentação, que vai da produção, circulação, distribuição, comercialização, trabalha com estrada, tem uma dinâmica própria, que é uma dinâmica comercial, é uma dinâmica de mercado, uma dinâmica de exportação, uma dinâmica de produção. Então, tem toda uma dinâmica própria, e ela tem, e também tem a área também da alimentação, que também tem uma outra dinâmica própria, né? Então, no caso do alimento, nós teríamos que estar trabalhando com a questão da suficiência para atender adequadamente a demanda da população, né? Que seja estável para garantir a oferta permanente, né, neutralizando as flutuações sazonais, sustentável do ponto de vista agroecológico, social, econômico e cultural, né, vista assegurar, né, a segurança alimentar e nutricional nas próximas gerações, que seja também equitativa, né, trazendo e garantindo acesso universal às necessidades nutricionais de cada etapa da vida, que tenha também autonomia para produzir, né, autossuficiência, seu alimento básico, tá? E aí nós temos aí muito junção com o conceito da própria soberania alimentar, e a segurança alimentar está aí, né, em todos esses pontos, e a questão de prioridade, né, as economias locais e os mercados locais, ou seja, também possibilitando a geração de trabalho, geração de desenvolvimento econômico na própria região. Em relação à alimentação, teria que estar pensando na questão da disponibilidade desse alimento, né, que teria que estar nutricionalmente saudável, preparação dos alimentos, que são programas que trabalham também com a preservação do valor nutricional e sanitário do alimento, a questão dele estar adequado e saudável, e a questão da preservação da cultura alimentar e dos hábitos alimentares saudáveis. Nós estamos vivendo aí na contramão aí daquilo que vem sendo vendido e que o sistema capitalista estão colocando no mercado, e a gente sabe que nesse sistema o alimento é considerado mercadoria, não é considerado um direito humano à alimentação, e aí nós temos que estar lutando, né, a todo momento para estar preservando, né, aquela alimentação que seja mais saudável, né? Pode pular. E aí, gente, eu coloco aqui 5 eixos norteadores dos programas, né? O primeiro seria para garantir o acesso ao alimento e à água. Então, seriam programas que estariam nessa natureza, tá? O segundo eixo seria aumentar a disponibilidade de alimentação para o consumo humano.
né? Então, nós estamos garantindo o acesso para as pessoas terem acesso, e aí nós vamos ter programas nessa natureza, teríamos que estar aumentando a disponibilidade de alimentos, né, para o consumo humano, o acesso à informação sobre hábitos alimentares saudáveis e valorizando a cultura alimentar. O quarto seria o acesso à terra e aos meios de produção, e o quinto, a valorização do salário e a garantia de emprego e renda. Ou seja, nós temos 5 eixos extremamente grandes e que só, gente, e aqui eu não estou nos eixos que tem mais a ver com infraestrutura, né? Eu estou pegando mais especificamente em relação à alimentação, como que a gente poderia estar atuando, né, a partir desses 5 eixos. Pode passar. E aí, trazendo para o campo federal, aqui, gente, é um exercício, tá? Não são os programas existentes hoje, tá? É um levantamento no início do ano passado, então, assim, muito desses programas podem ter até mudado. Mas em termos de a gente pegar como exemplo, né? Na garantia de acesso ao alimento e à água, nós temos o quê? Programa de transferência de renda, que vai o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e o Bolsa Família. Programa de alimentação, que tem Programa Nacional de Alimentação Escolar, distribuição de ferro e vitamina A no centro de saúde, alimentação para grupos populacionais específicos, programa de alimentação do trabalhador, rede, um outro tipo de programa seria a rede de segurança alimentar e nutricional local e regional, né? Restaurantes populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimento, acesso à água cisterna, né? Que é muito importante, principalmente na região semiárida brasileira, e a vigilância alimentar e nutricional, que é o próprio CISVAM, né? Pode passar. No eixo de disponibilidade de alimento para o consumo, nós teríamos o quê? Financiamento da agricultura familiar com o PRONAF, o seguro agrícola, o programa, né? o PGPE, PA, da agricultura familiar, o PGS, né? Que já trabalha com a garantia safra. Teríamos uma compra direta do agricultor familiar, que é o PAA, compras institucionais, né? A capacitação de agricultura familiar, né? Até rede de segurança alimentar, que aí pega também a agricultura urbana e periurbana, hortas, feiras livres, controle sanitário dos sistemas de produtos agropecuários, aí nós temos até o SUASA, né? Vigilância sanitária. E se a gente for ver, cada programa desse é atuado por um ministério e ele tem uma interface, e isso tem a ver com o que eu vou falar logo após, pode ir. Acesso à informação, programa de educação alimentar, né, abertura de canais de comunicação, elaboração do guias alimentares e materiais pedagógicos, regulação dos alimentos, curso de alimentação, inserção de currículos escolares, capacitação de profissionais de saúde, educação, assistência social e outros, né, no tema, regulação de propaganda de produtos alimentícios, especificação de rotulagem, embalagem. E para finalizar essa parte, Amanhã no mesmo horário, né? acesso à terra e aos meios de produção, né? Aí distribuição de terra através da reforma agrária, financiamento através do crédito fundiário, formalização de documentação através de titulação de quilombolas e terras indígenas, tudo isso traz acesso à terra, né? E ao meio de produção, que é extremamente importante. Por último, a valorização do salário e garantia de emprego e renda. Um dos grandes fatores que a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome em 2014 foi a valorização do salário mínimo e os programas de transferência de renda, né? Fora todos os outros programas. Então, a questão da renda é extremamente importante para as pessoas terem acesso ao alimento. E aí, gente, dentro dessa linha, nós teríamos desde a valorização de coisa como, do salário mínimo, como a gente teria também outros programas, como economia solidária, capacitação profissional e tal. No campo, pode passar. Se a gente for transferir isso para o município, né, quais seriam esses programas, tá? E aí a gente teria, no campo do acesso facilitado, pontos fixos, né? Abertura de canais de comercialização direta de alimentos, pontos fixos, imóveis de venda, lojas de produtos da agricultura familiar, programas de aquisição da agricultura familiar, que está, né, e as compras institucionais também, o Bolsa Verde, equipamentos de comercialização atacadista, mercados, feira livre, vou passar um pouco mais rápido, tá, gente? Incentiva a produção urbana de alto abastecimento e as práticas agroecológicas. Nós temos o quê? Programa de agricultura urbana, hortas, pró-hortas, centros de vivência agroecológica, pontos de venda, sacolões públicos, aí nós temos várias experiências exitosas no Brasil em relação a isso, programas híbridos de ponta de fixo e volante, ou seja,
que você venda o alimento em regiões que tem muita transporte coletivo, pega ônibus, que tem um fluxo muito grande de pessoas, mas no final de semana você vai e leva esses mesmos equipamentos para a região mais periférica, né, onde que o fluxo não é tão grande, mas as pessoas estão no final de semana. Então, assim, são vários arranjos em relação à regulação e monitoramento dos preços. Também podemos estar, dentro do acesso garantido, o programa de alimentação escolar, que alguns municípios assumem na área de abastecimento, outros assumem na área da educação, cozinhas comunitárias, bancos de alimento, projetos que comercializam alimentos subsidiados, né, restaurantes populares, equipamentos de vendas de alimentos direto, e o próprio cisterna, que acaba sendo operado em alguns municípios também. Tá? Acesso à informação, a gente pode fazer pesquisa de preço dos mercados, dos supermercados, ajudando a população a fazer um pouco, a ter acesso àquele região, aquele supermercado que está mais barato, fazer pesquisa de cestas regionalizadas, né, de preços de cestas regionalizadas, criar cestas regionais, acesso à terra, por incrível que pareça, no nosso país, nós temos condições, pelo Estatuto da Terra, a ter processos de reforma também urbana, tá? Nós tivemos algumas experiências até de regulação fundiária e de reforma agrária urbana, e acesso a emprego e renda, e aí, gente, programas de economia solidária, intermediação de mão de obra e tal. Pode passar. E aí, gente, o que seria essa expressão capacidade estatal? Quais as capacidades necessárias para que um governo consiga desenhar e implementar políticas públicas e obter resultados positivos para a sociedade? Né? O que seria esse conceito de capacidade, né? Estatal? Seria a capacidade do Estado para elaborar e implementar políticas públicas. Mas essas capacidades, gente, elas podem se diferenciar no que diz respeito a capacidades administrativas e capacidades políticas, né? Que elas operam no mesmo, com componentes muito fundamentais. Né? Quais são as capacidades administrativas importantes? Recurso humano, o aparato organizacional, o orçamento, né? Tudo isso cria capacidades administrativas. E a capacidade política é qualquer interação, as relações com a Câmara, com o Legislativo, a relação com a sociedade civil, aquilo que dá a governança para aquelas políticas poderem ter continuidade, inclusive criando agendas, né, públicas, agendas de políticas públicas que possam aproveitar janelas de oportunidades e essas políticas virem. E aí, pode passar. E aí, gente, eu vou deixar essa parte para a Kátia, que ela vai estar apresentando, mas a gente divide um pouco em técnico, essas mesmo, né? Essa parte administrativa, técnico administrativo e político relacional, tá? E aí, pode passar. Não, uma questão importante que a gente pensa que essas capacidades são capacidades fixas, mas não é um tributo fixo. E mais do que a gente possa pensar, que a gente pensa que é uma questão muito mais da racionalidade burocrática, não. Ela depende muito das correlações de forças políticas em um dado momento histórico conjuntural, né? E esse contexto político-econômico, ele insere as políticas públicas. Então, uma pesquisa que a gente participou, essa junto com a Maria Rita Loureiro, ela analisa a Secretaria do Tesouro Nacional versus o Ministério, a área social. É impressionante como as áreas meios, que têm áreas de recolhimento de receita, né? Elas têm uma capacidade que elas perduram de um governo para outro, elas têm uma possibilidade maior. E as áreas mais fins, áreas que trabalham com as políticas sociais, a tendência é estar muito dependente de qual é a concepção de políticas públicas que aquele governo em plantão está. E aí nós tivemos uma experiência muito recente de um desmonte das políticas sociais no país, muito em função disso. Então, como que a gente conseguiu, por exemplo, ministérios que foram extremamente importantes no primeiro e segundo mandato do presidente Lula e da própria presidenta Dilma, que foi o MDS e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, na primeira possibilidade, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto. Né? E o Ministério do Desenvolvimento Social, ele conseguiu sobreviver. Por quê? O que tem por trás disso? Tem por trás disso toda a criação de recursos humanos,
tá? Depende menos de consultorias, de terceirização, tem leis que estão vinculadas a programas que têm mais duração. Então, a resistência para programas dessa natureza e instituições dessa natureza é maior, né, quando a gente cria capacidade estatal. Mas isso também não impede que esse ministério que o Ministério do Desenvolvimento Social não tenha passado por vários enfraquecimentos de programas extremamente importantes, vide o próprio PAA, né, que foi também esvaziado, sistemas que foi esvaziado. Então, quer dizer, pode manter a instituição, mas os programas que são importantes não se manterem, tá? Dentro dessa natureza. Então, isso resulta muito de quê? De habilidades e recursos analíticos, operacionais e políticos, né? E também, gente, mais do que isso, de disputas entre os grupos políticos que estão dentro, né, no compete no poder. Pode passar. E aí, estou trazendo para vocês quais são os desafios, né, para a gente estar criando essa capacidade estatal. Primeiro, nós temos, na área nossa de alimentação, primeiro nós temos o desafio da intersetorialidade, né? Desafios de ordem horizontal, né, que é integração de setores com trajetórias, histórias e visões diferentes. Professora, 5 minutos. Tá. Desculpa. Desafios de ordem vertical, né, que é o pacto federativo, financiamento, cofinanciamento, responsabilidade, políticas e planos diferentes. Quer dizer, nós estamos lançando agora um Plano Nacional de Abastecimento, nós temos um Plano Nacional de Segurança Alimentar, tem a Política Nacional de Saúde. Então, como é que essas políticas elas chegam no município? E a gente sabe que os municípios vai chegando essas políticas de várias formas e em vários setores diferentes. Então, essa integração ela é um grande desafio para nós, para a gente criar capacidade estatal, não só no nível federal, como também no nível local, tá? A gente sabendo que os programas estão lá. Né? A questão do desafio da descontinuidade dos programas, recurso humano, que são muitas vezes terceirizados, profissionais que são não típicos do setor público, então, como banco de alimento, restaurantes populares, né, que trabalham com cozinheiras, então, são outro tipo de profissional que não estava dentro do escopo do setor público, que a gente vai ter que estar pensando e formulando para a gente criar capacidades estatais também na área de recurso humano, tá? A consolidação, outro desafio é a consolidação de sistemas integrados de cadastro e monitoramento e avaliação, né? O CISVAN, o CAF, né? que é o Cadastro da Agricultura Familiar, o CAD Único, e a integração, gente, de espaços de participação popular, né? Porque então, cada programa desse tem um conselho diferente, e a gente pode passar a última. E aí, um outro desafio, porque isso que eu vou falar dos conselhos tem a ver com isso aqui agora. Um outro desafio é o desafio da governança, gente, multinível. Além da questão vertical, né, e horizontal, nós temos um campo aí para a gente pensar como que o vertical e o horizontal, eles se cruzam, né, e a gente possa estar desenvolvendo capacidades porque são governos que mudam, tá? Então tem uma influência, tem uma regulação federativa que cai nos municípios, e aí a própria Marta Arete fala que essa questão da coordenação federativa na área das políticas sociais trabalha com que as decisões estão muito no campo nacional e a ação e o fazer está muito no campo dos municípios, então existe um processo aí, né, que tem que estar em constante negociação, mas também nós temos uma autonomia decisória no campo subnacional, né? Praticamente em todas as cidades tem possibilidade de estar pensando e criando capacidades, e a gente vê, por exemplo, eu vou colocar 2 exemplos que a Kátia vai colocar, tanto Curitiba como Belo Horizonte tem mais de 30 anos de políticas nessa área. Então, mudou o governo, veio o governo, então, quer dizer, nós temos um campo aí para estudar por que nesses lugares conseguiu se resistir, né? E por último, gente... Não é por último, não, essa é a última. E aí, gente, eu coloco para vocês aqui esses desafios para a gente debater, né? Como criar capacidades institucionais relativas, no caso das metrópoles é mais fácil, né? Porque tem mais recursos, tem mais orçamento, mas aí nós temos municípios de médio e pequeno porte que eles ficam praticamente à mercê daquilo que vem federal. E aí, só para finalizar, programas extremamente importantes, muitas vezes o governo federal financia a implantação, mas quem vai dar a sustentabilidade disso? Né? Como é que vai ser o cofinanciamento continuado?
né, no campo da segurança alimentar. Né? Não adianta a gente implantar um restaurante popular e depois o município, todo mundo quer inaugurar, mas depois o município não dá conta de continuar esse restaurante popular e fecha. Então, como é que a gente vai pensar políticas que a gente possa pactuar recursos, tá? E separar de investimento e de custeio, né? Cofinanciado por todas as esferas, né? Com responsabilidade dividida, né, que possa ter continuidade, porque só a continuidade, gente, desses programas possibilita também a formação de mais capacidade. Então, é uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente necessita da capacidade para continuar, a continuidade vai criando capacidade. E aí, aqueles exemplos que eu dei de programas antigos, aí a gente vê a própria Conab, programas extremamente, instituições que foram fortes, que já tiveram para privatizar e que agora a gente retomou por quê? Porque tiveram resistência, né? Uma resistência burocrática. Eu acho que meu tempo acabou, né? Desculpa eu ter passado uns 40 segundos aí. Aí eu deixo aqui para vocês a referência bibliográfica. Foi muito rápido, gente, e na conversa nossa a gente pode aprofundar mais, tá? Obrigada. Maravilha, professora, super esclarecedor. Bom, eu passo a palavra agora para a professora Kátia Grise realizar a sua exposição. Boa noite a todos e todas. Só verificar aqui se a minha apresentação está funcionando. Está passando para vocês, né, também? Tá, Cris? Ok. Então, boa noite a todos e todas. Queria dizer da minha alegria duplamente aqui. Primeiro, enquanto parte da comissão organizadora, hoje é a nossa última aula, mas também dizer da nossa alegria, assim, estamos bastante felizes com o resultado algumas reações que a gente já está recebendo da Escola de Inverno, da parceria com o Instituto Comida do Amanhã e também o Instituto Fome Zero. E segundo, dizer do peso da responsabilidade que eu estou sentindo aqui, de ser a última a falar, depois de colegas tão maravilhosos que passaram aqui pela escola de inverno, depois da fala da Adriana, e também de estar na frente de vocês, pessoas tão qualificadas aqui que têm participado do debate, então estou me sentindo aqui bastante, com muita responsabilidade de fechar a escola, espero que pelo menos que eu consiga responder na mesma altura que os demais colegas, assim. Então, vou estar falando sobre capacidades estatais e políticas alimentares, bastante em complementação à fala da Adriana. Talvez, assim, por que a gente precisa discutir capacidades estatais e políticas alimentares? Em várias aulas aqui da Escola de Inverno já apareceu o tema de políticas públicas, mas a gente não teve nenhuma aula específica sobre políticas alimentares. E cada vez mais a gente tem discutido o papel das cidades, das políticas alimentares nas cidades. E por que isso tem aparecido como um problema que precisa de resposta, né? E aí, só para lembrar que em várias aulas a gente discutiu isso. Lá na primeira aula a gente falou, a Juliana Tangari e a Francine falaram do crescimento da urbanização. A gente tem perspectiva de chegar em 2050 com 68% da população em áreas urbanas, e todo o desafio que isso significa em termos de romper com os distanciamentos geográficos, distanciamentos cognitivos que vão perpassando produção e consumo, como que a gente assegura ambientes e paisagens alimentares mais saudáveis, que, como a Melissa e a Mônica comentaram, como que a gente responde e promove justiça alimentar e responde todas as desigualdades raciais e de gênero que perpassam as questões alimentares, como que a gente constrói sistemas alimentares mais sustentáveis que respondem às mudanças climáticas e ajudem a minimizar as mudanças climáticas, e como que a gente constrói políticas alimentares que ajudem a fortalecer sistemas alimentares mais territoriais. Então, tem um conjunto de coisas aqui que nos demandam políticas alimentares. E, particularmente sobre o papel das cidades, nos últimos 10, 15 anos, a gente tem falado muito sobre o papel, no caso brasileiro, a gente se concentrou sempre bastante no governo federal, demandando políticas alimentares, mas em âmbito internacional e nacional, nos últimos, mais internacional,
nos últimos 10, 15 anos tem se falado muito sobre a importância, então, de ter políticas alimentares nas cidades. E aqui, só para ilustrar, já foi falado em outras aulas o Pacto de Milão, foi falado menos do C40, que surgiu lá no início dos anos 2000, que é uma rede de prefeitos das principais cidades que começaram discutindo mudanças climáticas e depois eles se deram conta de que não dava para discutir mudanças climáticas sem falar de alimentação. Essa é uma rede do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, então bem governos locais mesmo, que começa nos anos 90, também na agenda ambiental, mas eles se dão conta a partir dos anos 2000 que tem que tratar da alimentação e políticas alimentares nas cidades. Essa é uma rede dos Estados Unidos, essa é uma rede do Reino Unido, o LUPA, que já foi falado aqui do contexto brasileiro, também da FAO, que tem falado de até 2030 a gente ter mais de 1.000 cidades no mundo trabalhando numa ideia de cidades verdes. E por que é que a gente tem reivindicado mais políticas alimentares nas cidades? Vários de nós aqui que estamos no Rio Grande do Sul, a gente vivenciou a enchente. Quando acontece aquilo, por mais que a gente mobilize e cobre ações do governo federal, é na prefeitura que vai cair e vai demandar resposta rápida. Então, é no município que as tragédias alimentares e ambientais ganham rosto, ganham expressão, e é no município que a gente precisa produzir respostas. Então, a gente sempre cobrou, mas eu diria que nos últimos anos a gente tem, e temos que continuar cobrando, políticas alimentares, tanto do governo federal, mas o que a gente viu é que nos últimos anos também tem crescido muito a demanda de políticas públicas alimentares de estados e municípios, e a gente tem que continuar fazendo isso enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, enquanto sociedade, também é nossa responsabilidade. Mas, junto com esse processo da gente cobrar políticas alimentares, o que eu e a Adriana gostaríamos de chamar a atenção aqui é a gente discutir: será que existem capacidades estatais nos municípios para produzir, para construir e implementar políticas alimentares? Será que os municípios estão estruturados para responder a essa demanda? Ou seja, junto com políticas alimentares, a gente também tem que cobrar a estruturação dos municípios para produzir políticas alimentares. E como que as configurações das capacidades estatais das prefeituras, e é isso que eu vou discutir aqui, influenciam a implementação de políticas alimentares. Para responder um pouco a essas questões, eu vou apresentar dados aqui de um projeto de pesquisa. Nesse projeto de pesquisa, vários colegas que estão aqui fazem parte: a Adriana Aranha, que acabou de falar, a Cristiane Lima, que está na moderação, a Nadine, que está aqui, várias outras pessoas que estão aqui fazem parte desse projeto. E nesse projeto, a gente está estudando as políticas alimentares em 5 capitais, e eu vou apresentar aqui um pouco do que a gente tem visto em 4 dessas capitais, que é Curitiba, Belo Horizonte, Manaus e Salvador. E aí, para isso, a gente está mobilizando, então, e querendo analisar essas capacidades que essas capitais têm para implementar a política pública. A Adriana já comentou, então, o que é o conceito de capacidade estatal, mas essa é a ideia de as dotações ou os recursos, as competências que os municípios têm, recursos burocráticos, administrativos, financeiros, de coordenação, que, nesse caso, as prefeituras têm para construir e implementar políticas públicas. Mesmo esquema, só dizer que a gente está trabalhando nessas 2 dimensões, e em cada uma dessas dimensões a gente está analisando diferentes indicadores, e eu vou voltar a esses indicadores. Então, no técnico-administrativo, a gente está analisando os recursos humanos que as prefeituras dispõem, a infraestrutura física e tecnológica que tem para operar as políticas alimentares, os recursos financeiros, os mecanismos e ações de coordenação intra-secretarias, mas também intergovernamental, seja relação com o governo estadual e governo federal, a relação do setor responsável na prefeitura, da secretaria específica ou das secretarias responsáveis pela alimentação com o executivo e com o legislativo, o quanto que a continuidade de grupos políticos ou alianças partidárias, isso pode interferir na dinâmica das políticas alimentares, e os mecanismos de participação social.
Antes de apresentar um pouco dessas capacidades estatais, acho que é importante rapidamente só situar o que a gente viu nessas 4 capitais, nessas 4 prefeituras. São dinâmicas muito distintas. Sei que tem colegas de Curitiba aqui, colegas de outras dessas capitais, então fiquem à vontade para se manifestar aqui também no chat depois. Então, Curitiba tem uma história mais longa já, a Secretaria de Abastecimento criada em 86, num processo de redemocratização, contexto de inflação dos anos 80, e aí, em resposta a isso, já se cria várias políticas alimentares no final dos anos 80, que permanecem até hoje. No início dos anos 2000, a prefeitura já começa a mobilizar a noção de segurança alimentar e nutricional, faz planejamento estratégico em torno de segurança alimentar e nutricional, implementa a Conceia, conferências, a Kaizen. Em 2019, cria uma secretaria específica de segurança alimentar e nutricional. E aí, Curitiba está inserida em diversas redes que discutem políticas alimentares. Não vou entrar aqui nos detalhes das políticas, mas queria chamar a atenção de vocês para o número de políticas que Curitiba mobiliza e também para as diversas inovações que Curitiba tem, seja tem um armazém da família, que seriam mini mercados que vendem alimentação subsidiada para a população que está no CAD único, tem uma fazenda urbana, enfim, tem várias. Tem o Mesa Solidária, que já foi comentado aqui na escola de inverno, tem uma atuação metropolitana, Jardins do Mel, que é essas caixinhas de abelha espalhadas pela cidade, abelha sem ferrão, enfim. Belo Horizonte. Belo Horizonte também inicia as políticas cria uma Secretaria Municipal de Abastecimento em 93, quando o Patrus Ananias é eleito prefeito. A Adriana estava trabalhando na prefeitura naquele momento, também num contexto de elevação da cesta básica, da inflação. Se cria vários programas nos anos 90 que permanecem até hoje em Belo Horizonte. Teve oscilações na dinâmica política e, portanto, no reconhecimento da Secretaria de Abastecimento Alimentar, mas nos últimos anos, desde 2017, há uma retomada agora enquanto uma subsecretaria dentro da assistência social, mas continua tendo um peso político bastante importante. Também inserida em diversas redes internacionais, Curitiba e Belo Horizonte são bastante reconhecidas na academia, em diversos órgãos internacionais, pelas suas políticas. Aqui também chama atenção para o número de políticas que Belo Horizonte tem, políticas super inovadoras em torno de agroecologia, de agricultura urbana, territórios sustentáveis, que é trabalhar em áreas mais com certa vulnerabilidade ambiental e trabalhar sistemas agroflorestais, talvez chamar atenção para essa ideia do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional, que é um pouco uma reprodução do que seria o CRAS na área de assistência social. Então, a gente tem espaços que seriam uma porta de entrada para a segurança alimentar e nutricional. Enfim, não vou ter tempo de detalhar isso. Manaus. Manaus, que a Cris é de Manaus, aqui também está na pesquisa. As questões alimentares estão dispersas em 4 secretarias, a de assistência social, a de agricultura e comércio, a de educação e a de saúde. A gente teve dificuldade de reconstruir numa trajetória mais longa, e eu vou voltar a esse ponto, assim, de por que a gente teve dificuldade de reconstituir uma trajetória mais longa. Tem um número menor de políticas alimentares, tem diálogos com o ICLEI, mas está menos inserida em redes internacionais. Aqui é Salvador. Salvador também as questões alimentares estão dispersas em 3 secretarias, a sempre que é de geração de renda e mais enfrentamento à pobreza, não vou me lembrar exatamente da sigla. A CECIS, que é de sustentabilidade e mais ambiental, e a SMED, que é da educação. A gente também sentiu dificuldade de reconstituir essa trajetória mais longa das políticas alimentares em Salvador. Tem Conceia,
e das 4 capitais é a única capital que não tem Kaizen constituída ainda. Vocês vão ver aqui que tem menos políticas, número de políticas alimentares em menor quantidade do que nas demais. Está inserida em redes internacionais como o ICLEI, o Pacto de Milão e o C40, mas é menos, em menor intensidade do que as demais. Aí, uma primeira conclusão que a gente chega observando essas políticas é de que a produção de políticas públicas, de políticas alimentares, ela é muito diferenciada entre essas capitais, entre essas cidades, seja em termos de quantidade, de diversidade e de inovação. E aí a gente quer tentar buscar explicar um pouco isso a partir do debate de capacidades estatais. Então, o primeiro ponto é recursos humanos, assim. Existe uma diferença gigantesca entre essas prefeituras em termos de quantidade de gestores envolvidos nas políticas alimentares. Tem prefeitura que, somando cargos terceirizados e concursados, vai chegar a 1.000 funcionários públicos na área de segurança alimentar e nutricional, enquanto em outras a gente tem cerca de 300, somando concursados e cargos e terceirizados. Em outras, a gente chega numa dinâmica de ter cerca de 80 gestores públicos e muito uma característica de cargos comissionados. E aí, eu queria chamar a atenção que na nossa avaliação, cargos comissionados pode ter suas contribuições, certamente tem, mas também cargo comissionado, ele deixa vulnerabilidade para as políticas alimentares e para as políticas em geral, porque cargo comissionado está muito vulnerável à dinâmica, às mudanças da dinâmica política dos municípios, e isso afeta uma memória institucional, isso afeta uma continuidade, essa continuidade institucional das políticas alimentares. Então, essa oscilação de gestores com bastante frequência ou uma dependência da política do município vai gerando fragilidades na execução das políticas alimentares. A gente vai ver que alguns municípios investem em formação desses gestores na área específica de segurança alimentar e na área de gestão pública, de formação e qualificação desses gestores, enquanto que em outras prefeituras isso não é tão presente. Queria chamar a atenção aqui, citando o caso de Curitiba, que na dinâmica da Prefeitura de Curitiba tem um estímulo para essa ideia de um gestor inovador. Então, que estimula que esse gestor esteja sempre buscando responder ao que está sendo discutido em âmbito internacional ou nas problemáticas alimentares e produzir políticas novas. Há um estímulo da prefeitura para isso. Também destacar que em várias prefeituras, ou em algumas prefeituras, a gente observa a importância de um ativismo institucional, ou seja, são aqueles gestores que se identificam por diversas razões, seja por uma militância anterior, seja por depois entrar na prefeitura e se identificar com a temática da segurança alimentar, mas eles entram e passam a fazer da área de segurança alimentar o seu espaço de atuação e identificação. E a partir desse ativismo institucional, então, eles mobilizam muito mais e fazem com que as políticas alimentares vão além do seu cotidiano burocrático, administrativo e produzem inovações e respondem criando coisas novas ou em maior intensidade. Em termos de infraestrutura física dessas prefeituras, também tem uma diferença bastante expressiva entre as capitais. Primeiro, dizer que na nossa avaliação, assim, dos 4 casos, 2 prefeituras têm uma secretaria específica de segurança alimentar e nutricional. Na nossa avaliação, isso coloca as questões alimentares num outro peso político na gestão municipal, e isso faz diferença. Então, quando que as questões alimentares estão dispersas em diversas secretarias, na nossa avaliação, isso pode deixar maior fragilidade. Enquanto que algumas capitais, seguindo a perspectiva, a onda neoliberal dos anos 80, se desfizeram de infraestruturas, outras capitais, outras cidades mantiveram a sua infraestrutura física, seja de mercados regionais, seja de galpões, seja da infraestrutura física,
e passam a mobilizar essa infraestrutura física para desenvolver políticas alimentares, seja para o espaço, a manutenção de mercados regionais, restaurantes populares, enfim, tem infraestrutura física e logística para operar as políticas públicas. Em outras se destaca, poderia dizer, uma certa criatividade e esse ativismo institucional dos gestores para buscar os espaços ociosos, espaços públicos que estão na cidade, mas que não estavam sendo utilizados ou que estavam abandonados. A Adriana sempre comenta muito que nos anos 90 eles fizeram muito isso em Belo Horizonte, de ir lá descobrir espaços públicos na cidade, que eram espaços governamentais, e aproveitar essa infraestrutura física para operar a política pública. Algumas prefeituras vão mobilizar muito as parcerias público-privadas, e aqui eu queria destacar, em várias cidades tem a figura do permissionário, nos sacolões, por exemplo, uma política super importante de abastecimento alimentar. Então, os sacolões é uma parceria da prefeitura com os permissionários que vão vender frutas e legumes a preços subsidiados, então uma parceria público-privado. Já foi mencionado aqui o caso de Curitiba, com Mesa Solidária, que nesse caso é uma parceria da prefeitura com entidades que fornecem alimentação para a população em situação de rua ou população em situação de vulnerabilidade social. Também tem algumas prefeituras parcerias com movimentos sociais e ONGs também. Se essas são coisas que a gente poderia dizer que facilitam e contribuem para operacionar a política alimentar, a gente vai ter em algumas capitais a dependência de diversos equipamentos de segurança alimentar e nutricional de doações do setor privado. Então, por exemplo, em alguma capital a gente vai ter lá o restaurante popular que depende de doações de supermercados. Isso é uma fragilidade na nossa avaliação gigantesca. Ou mesmo cozinhas comunitárias que vão depender de doações do setor privado. Em algumas capitais, mais que outras, a terceirização vai estar sempre presente, mas em algumas dessas capitais, a gente viu um processo de terceirização que eu diria até o extremo, assim, que é na alimentação escolar, além da alimentação escolar ser terceirizada, as próprias nutricionistas da prefeitura que operam o programa são terceirizadas. E, enfim, a gente pode discutir. Sei que meu tempo já está quase nos 5 minutos, né, Cris? Exatamente. Então, os recursos financeiros, como que essas prefeituras operam as políticas alimentares? Nos 4 casos, contam com orçamento municipal. Claro que em uma delas vai dizer, não, a gente tem orçamento suficiente. Nas outras 3, o orçamento vai ser sempre, ou a ideia do orçamento municipal vai estar muito presente como insuficiente. 2 capitais mobilizam o Fundo Municipal de Abastecimento ou de Segurança Alimentar, que na nossa avaliação é um instrumento bastante importante para as políticas de segurança alimentar e nutricional. Claro que todas as capitais aqui mobilizam recursos federais, o PNAE é executado em parceria com o governo federal, Restaurante Popular, em momentos anteriores, foi em parceria com o governo federal, agora a gente tem políticas de agricultura urbana em parceria com o governo federal, então também vem recurso do governo federal, ainda que a gente vai ver que algumas capitais não fazem muita questão de reconhecer a parceria com o governo federal e vão preferir falar do seu protagonismo na construção das políticas alimentares. E em algumas dessas capitais, mas são poucas, a gente vai ver quando que o legislativo também se envolve e contribui com emendas parlamentares para a execução. Tem toda uma fragilidade aqui de emendas parlamentares que a gente sabe, mas, enfim, em algumas capitais, as políticas alimentares também contam com isso. Coordenação intra as secretarias envolvidas e intergovernamental. Novamente, nas capitais, nas cidades que a gente tem uma secretaria responsável, isso afina, facilita o processo de coordenação, porque eles conseguem fazer reuniões semanais ou regulares internas à secretaria e avançar nas políticas alimentares.
quando que as políticas alimentares estão dispersas em diversas secretarias, esse próprio processo de manter reuniões regulares já é mais fragilizado. Em todas elas, em Salvador a gente não tem Caisan, a Câmara Intersetorial, ela cumpre um papel bastante importante nessa articulação. Mas aí, enfim, a Adriana estava falando dos desafios da intersetorialidade, isso está muito presente também aqui nos municípios. Duas dessas capitais têm atuação para além do município na região metropolitana, Belo Horizonte com uma atuação do campo agroecológico bastante forte, Curitiba pensando dinâmicas de abastecimento mais regionais e metropolitanos, inclusive com equipamentos de segurança alimentar compartilhados com os municípios do entorno. As relações com governos estaduais variam muito, desde parcerias bastante interessantes, mas também em uma das capitais que a gente viu que existe uma disputa gigantesca entre o governo municipal e o governo estadual. E isso também gera bloqueios ou dificuldades para operacionalizar as políticas públicas. E o quanto que participar de relações e articulações internacionais na nossa avaliação e o que a gente viu é que contribui para processos de inovação nas políticas públicas. Se vê o que os outros países ou outros municípios estão fazendo, e isso contribui para a criação de coisas novas no município. Relação com o executivo. Nesse caso, seria qual é a relação que a secretaria, que está responsável pelas políticas alimentares, como que ela se relaciona com o executivo e com a legislativa, se ela conta com suporte ou não. O que a gente viu é que em algumas prefeituras a área alimentar ela é bastante reconhecida pela sociedade e pelos próprios atores, pela burocracia governamental. Então, mesmo que tenha mudança, tenha descontinuidade do grupo político que está gerindo a prefeitura, quando que se reconhece que é uma área que a sociedade reconhece que é um tema prioritário, mesmo que seja um grupo político que teve mudança no grupo político, o executivo responde. Enfim, vou voltar a esse ponto na sequência. E em duas capitais, novamente, no Legislativo Municipal, na Câmara Municipal de Vereadores, a gente tem frentes parlamentares de segurança alimentar e isso contribui com emendas parlamentares ou mesmo com legislações e políticas de segurança alimentar. Aqui é o que eu estava falando dos grupos políticos. Em uma das capitais, a gente tem a continuidade no grupo político, mas a sociedade reconhece as políticas alimentares. Então, essa continuidade e a sociedade reconhecendo as políticas alimentares faz com que as políticas continuem ao longo do tempo. Em outras capitais, a gente teve mudança nos grupos políticos, mas como a sociedade e a burocracia reconhecem as políticas alimentares, mesmo que teve descontinuidade, a oposição entra, mas mantém as políticas alimentares. Enfim, então, aqui era uma hipótese que a gente estava testando sobre a influência da descontinuidade ou não de grupos políticos. Sobre mecanismos de participação social, o quanto que essas políticas públicas são feitas e respaldadas pela sociedade, em diálogo com a sociedade, a gente vai ver que em todas as capitais tem conselhos municipais de segurança alimentar. Agora, o protagonismo ou a capacidade de influência do Conselho, como em vários municípios brasileiros, isso varia muito. Todas as 4 capitais fazem conferências de segurança alimentar, em algumas a prefeitura tem maior protagonismo, em outras a sociedade civil tem maior protagonismo. Queria destacar o caso de Belo Horizonte, que tem um fórum de pesquisadores e, inclusive, faz um seminário internacional de segurança alimentar e nutricional que acompanha as políticas alimentares do município. E, em algumas dessas capitais, além desses mecanismos específicos de participação para a área de segurança alimentar, a gente tem outros espaços de participação social mais amplos que contribuem para o processo de construção e monitoramento das políticas alimentares. Para terminar aqui, reforçando o argumento da Adriana,
dizer que capacidades estatais não são lineares. A gente não significa que uma vez um município começou a construir capacidade estatal, que isso só vai crescendo ao longo do tempo. A gente tem processos de construções e desconstruções ou desmantelamento dessas capacidades estatais, ou simplesmente o prefeito ou o presidente não mobiliza as capacidades estatais já instaladas e não valoriza isso. Então, como a Adriana comentava, isso depende muito das relações políticas, e no caso das prefeituras, depende muito das relações políticas municipais, da relação do município com o governo estadual, da relação do município com o governo federal e os conflitos políticos entre essas esferas. Na nossa avaliação, o arranjo institucional, político-institucional, é uma variável que conta bastante para a implementação, construção e implementação dessas políticas, ou seja, aonde que tem uma secretaria, isso coloca as políticas, a agenda da alimentação, pelo menos no mesmo peso que a saúde, educação, segurança e outras áreas. E talvez todas as variáveis são importantes, mas gostaria de destacar aqui o que a gente observou de ter uma burocracia governamental, ou seja, gestores públicos em quantidade, em qualidade, identificados com a pauta da segurança alimentar e nutricional, com formação nessa área, isso faz uma diferença gigantesca, gigantesca. E para fechar, a importância também da participação nessas redes, o trabalho que o LUPA, que o Instituto Comida da Manhã, vem fazendo dessa rede nacional, está super bacana, porque estimula os municípios a criarem e se fortalecerem em termos de capacidade estatal na área de segurança alimentar e a participação em redes internacionais também. É isso, e peço desculpas se passei um pouco mais. Não, excepcional, professoras. Que tema quente, hein? A gente vai passar agora para o terceiro momento da nossa aula,